Bom dia, crianças! 19 de outubro de 2020, daremos início à nossa aula de hoje. Vamos à nossa acolhida. Reflexão do dia. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe. Trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. É melhor errar por tentar do que errar por omitir. Augusto Cury. Fica aí para vocês refletirem. Vamos às nossas aulas de hoje. Hoje nós teremos as aulas de português e de história. Na aula de português a gente vai falar sobre o estudo do gênero textual. A cada semana um gênero textual diferente. E na aula de história o trabalho nos engenhos, dando continuidade ao que a gente estava vendo. Vamos às características do gênero textual. Apresenta geralmente tempo e espaços bem marcados, início, meio e fim, uma ordem cronológica bastante presente. Os fatos relatados se situam geralmente no passado, algo que já aconteceu. É escrito na primeira pessoa, pois o narrador é protagonista. Eu, primeira pessoa do singular. A linguagem é pessoal, ou seja, existem opiniões a respeito do narrador no texto. Qual é o gênero textual? Respondeu corretamente quem respondeu que hoje nós iremos estudar o relato pessoal. Então, para estudar o relato pessoal e o nosso texto de hoje, eu faço algumas perguntinhas para vocês. Você já parou para pensar que as coisas que a natureza nos oferece hoje, um dia pode não existir mais? As árvores, os animais, o vento, a chuva, será que um dia deixará de existir? Haverá água quando a gente ficar mais velho? Vamos fazer igual o rapazinho aí está pensando nesses questionamentos a respeito do futuro, do jeito que a maioria das pessoas anda hoje, sem conscientização ao meio ambiente, sem conscientização aos recursos naturais, né? Então eu faço aqui o convite que vocês leiam o nosso texto de hoje, que estará no material estruturado, volume 2, o texto 18, na página 43, ok? É aquele livrinho rosa, do Mais Pike. E nas páginas 43 e 44 estarão as nossas atividades, tá bom? Vocês não farão atividade número 9 na página 45, só até a 8, de 1 a 8, entendidos? Então vamos agora à nossa aula de história. Vamos recordar alguns pontos que a gente já viu. A gente vai falar sobre a economia colonial. A economia colonial se dava em torno de dois produtos. No início do século XVI era o pau-brasil e depois, em meados do século XVI em diante, era a cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar se tornou o principal produto aí no período colonial. A gente viu também sobre a escravização. A escravização se deu pelos indígenas e os africanos. E a gente viu também o relato de Baquáqua ou Baquaquá. Isso aí fica a critério de vocês. Todos os dois estão certos. Que era um negro que nasceu livre, mas que ele foi escravizado, trabalhou em muitos engenhos aqui no Brasil. Depois ele foi comprado, e fez uma viagem de navio com o seu dono para os Estados Unidos, e em Nova York ele conseguiu a sua liberdade novamente. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o trabalho nos engenhos. Quando a gente fala em engenho, a gente pensa naquela moenda, onde tinha ali os escravos trabalhando com a ajuda de alguns animais. Principal, o boi, que puxava ali aquela rotatória de madeira para que a cana-de-açúcar fosse moída.
Mas quando a gente fala em engenho, agora a gente tem que ter outra visão. Compõe um engenho vários elementos, entre eles as roças, a senzala, a moenda, a casa grande, os canaviais, e em alguns engenhos existiam até capelas onde eram celebradas as missas. Então todos esses elementos compõem um engenho. Convido a vocês que façam a leitura no livro de história nas páginas 116, 117 e 118 e realizem os exercícios na página 119. Tenham todos uma ótima aula e um bom dia. Aguardo as fotos para que possamos fazer as nossas intervenções. Bye!